R$ 101, esse é o valor que eu recebi de 4 fiagros, fundos imobiliários ligados ao agronegócio que compõem a minha carteira. Se você tem vontade de investir no agronegócio e tem medo de começar com esse monte de código, KNCA 11, VGIA 11, XPCA 11, SNAG 11, você não tem algo palpável que você pode pegar, então vem comigo que eu vou te mostrar o portfólio desses fundos imobiliários ligados ao agronegócio. Para ter uma boa diversificação e uma carteira saudável. O agronegócio representa 25% do PIB brasileiro. Então, se você tem vontade de investir no agronegócio brasileiro, vem comigo que eu vou te mostrar. Antes de você escolher, você deve procurar por relatório gerencial, seja no Fundo Explore, no Clube do FIS, no Investidor 10 ou no Status Invest, você deve procurar por relatório gerencial. Relatório gerencial. Todos vai ter o mesmo relatório gerencial, se tratando do mesmo fundo. Aqui agora no Investidor 10, você vai ver a cotação do fundo, número de cotas, valor patrimonial, retorno de investimento em KNCA 11 no último mês, nos últimos 3 meses, no último ano e nos últimos 2 anos. E aqui a rentabilidade real. Lembrando que fiagros são investimentos relativamente novo, foi lançado em torno de 2 anos, por isso não tem relatório mais de 5 e 10 anos, que seria o ideal para fazer uma análise para começar a investir. A distribuição nos últimos 12 meses e aqui o dividend yield do KNCA, mostrando a porcentagem mês a mês. No mesmo caso dos dividendos, valor por cota, o último foi de R$ 1,06. Aqui, comparação do KNCA com os outros índices, com o CDI, com o IPCA, comparado com outros fundos imobiliários, e um breve relatório sobre o KNCA 11. Embaixo a gente tem o relatório gerencial também nos interessa. Você pode ver que todos é o mesmo relatório. Eu normalmente uso o Status Invest para fazer análise dos meus fundos imobiliários, dos meus fiagros. Aqui tem as últimas cotações e aqui o ranking de fiagros. Hoje eu tenho o VGIA 11 na minha carteira, SNAG 11, que é o segundo da lista, tem o XPCA 11 e o KNCA 11, são 4 fiagros. Por isso é tão importante ter essa exposição, mesmo dentro do mesmo setor, é importante ter essa diversificação. Porque eu já estou acostumado a fazer análise por aqui, a valorização nos últimos 12 meses, 1,97%. O dividendos pago pelo KNCA 11, que é importante, 12,36%, ele teve a máxima de R$ 105 e chegou ao preço de R$ 96,99. Hoje ele se encontra o valor atual a R$ 104,54. O valor patrimonial dele por cota é de R$ 102,72. Ele tem um patrimônio de 2,218 milhões de reais. Ele está com PVP 0,2. Sempre abaixo de 1 ele está descontado, ele está barato. E o PVP acima de 1 ele normalmente está caro. Aqui 1,2 ainda é considerado dentro da margem. Aqui o valor em caixa que ele tem, muito importante a gente olhar isso. Aqui a gente está falando do KNCA 11, 1,15%, 25 milhões. E aqui o número de cotista, 68 mil cotistas. O rendimento mensal, a média está 1,18 centavos nos últimos 24 meses. E aqui os últimos rendimentos que ele vem pagando. No mês de agosto, ele pagou 1,10 por cota, ou seja, 1,7%. E agora no mês de setembro, ele vai pagar referente a agosto 1,6 centavos, 1,01% de rendimento. Aqui a gente pode ver os dividendos, nos últimos 5 anos, tu vê que ele começou em 2022, ele abriu no mercado, ele vinha pagando uma média de 1,40, depois baixou e hoje mais ou menos está instável, perto de R$ 1,00, 1,10 por cota que ele vem pagando. Essa porcentagem dá mais de 1% ao mês. Então em 12 meses a gente teria mais de 12% em 12 meses, ele seguir pagando assim acima de 1% mensal. Aqui a administração, ele é um fiagro da Quineia, e aqui na parte de baixo que é o mais importante que a gente tem que verificar. Então se esse monte de código te confunde, se você quer ter algo palpável na mão, eu vou te mostrar, você deve olhar o relatório gerencial do fundo. Você que vai clicar nele, aqui eu já cliquei e ele abre uma nova tela. Aqui você tem o relatório gerencial do fundo, aqui que você deve fazer a sua análise
se realmente esse fundo, se faz sentido você ter esse FIAGRO na sua carteira, esse fundo que é ligado ao agronegócio. Então aqui você tem o objetivo do fundo, o portfólio é dedicado ao investimento em valores imobiliários, especialmente em certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, certificados de recebíveis imobiliários, CRI, em cotas de FIAGROS e letras de crédito ligados ao agronegócio. Aqui a gente tem o valor patrimonial, resumo, número de cotista, último dividendo pago, aqui a taxa CDI mais 0,1% ao ano, essa é uma taxa média, o valor patrimonial e a cota que está custando no mercado, em 30/2 de 2024. A média diária de liquidez, em torno de 2 milhões. E a taxa média do fundo está IPCA mais 7,9% ao ano. Aqui a gente tem um resumo da carteira e a distribuição geográfica do fundo. Você pode ver que ele tem investimento alocado por todo o Brasil. A maioria dele está em bioenergia, 34,6%, na produção de insumos, 12,3%, proteína animal, 10,5%, na citricultura, 8,9% e distribuição de insumos, 6,2%. A alocação do fundo está majoritariamente na CDI, 59,1% pela taxa CDI e 38,3% ligada ao IPCA. A gente tem as informações contábeis do fundo. Aqui é a carteira de ativos, aqui que você deve fazer uma análise do que ele tem na carteira e qual a porcentagem que ele tem investido e qual a taxa que tem investida em cada um deles. O resumo de ativos por segmento. Se você quer ter exposição a esse setor de açúcar e etanol, ele investe nessas empresas. É um CRA baseado na usina de sucro alcooleira, denominada Itamaraty S.A. UISA, localizada em Nova Olímpia, Mato Grosso do Sul. A usina possui uma grande vantagem competitiva, propriedade de aproximadamente 40 mil hectares de canaviais. Então, é bastante grande. Aqui ele tem outro CRA ligado a açúcar e etanol. Açúcar e etanol também tem a Nardini aqui, operação, uma empresa desde 1973. Citricultura, então a Citrisuco aqui, Citrosuco, se a gente ir aqui no Google e procurar por Citrisuco, a gente saber que empresa é essa, empresa de produção de suco. Então, majoritariamente, se você estiver investindo nesse FIAGRO, vai estar investindo indiretamente nessas empresas aqui. Empresa de celulose, a Klabin. Então, ela é conhecida aí para quem investe em ações da Klabin. Então, você investindo nesse FIAGRO, você vai ter exposição à Klabin também. Produção de insumos agrícolas. Tem várias empresas. Proteína animal, Frigol, Minerva Foods, BRF. Quem não conhece a BRF? BRF é uma das maiores companhias de alimentos do mundo. Então, indiretamente, você vai estar investindo na Brasil Foods, que é dona da Sadia, da Perdigão, da Colali, da Claibon, da Deline, da Banvit e entre outras aí assim, se você investir diretamente aqui no FIAGRO da KNCA 11, proteína animal. Máquinas e equipamentos, John Deere, então a John Deere faz parte desse fundo também, que é uma empresa de implementos e máquinas agrícolas e uma das maiores do setor aqui assim, se você investir no KNCA 11, você vai estar investindo nela também. Então essas são empresas que fazem parte do portfólio do fundo, então investe em galpões logísticos também. E aqui a gente tem o setor de hortifruti e indústria alimentícia também tem investimento na área. Agroindústria, grãos e algodão também fazem parte da portfólio desse fundo. Então se você investe nesse fundo imobiliário KNCA 11, você vai estar investindo indiretamente em todas essas empresas. Então você deve olhar sempre o relatório gerencial do fundo. Vou mostrar outro fundo que eu tenho na carteira. Então essa diversificação dentro do fundo é muito importante. Hoje os FIAGROS representam 33% de rendimento da minha carteira, então eu tenho essa exposição. É muito importante você ter essa exposição dentro do mesmo setor. Se você investe em fundos de galpões logísticos, fundos de tijolo, você deve ter essa exposição também. Ter uma diversificação dentro da carteira é muito importante. Outro fundo que eu tenho na carteira é o XPCA 11, então já vou mostrar o relatório gerencial. Relatório do XPCA 11, esse aqui de julho. Aqui algumas informações da gestão e as empresas que compõem o fundo aqui, as movimentações do portfólio.
as notícias dos últimos eventos, que eles também fazem um reporte mensal. Eu quero mostrar sempre para vocês aqui assim a alocação por segmento. Então o XPCA11 ele investe 18,7% em usinas, 17% em grãos, 10% em cooperativa, etanol e milho 9,9%, na cana-de-açúcar 9,1%, em revendas e insumos depois e outros ele também tem investimento. Aqui os investimentos por regiões de atuação, a gente pode ver que 31% aqui é na área ali de Mato Grosso do Sul, e a gente tem aqui os indexadores dos ativos. Então a média de CDI mais 4,5% e PCA mais 8,21%. Então 90% está atrelado ao CDI e 10% atrelado ao IPCA. Então ele investe em lavouras de milho, aqui na produção da lavoura de milho. Aqui ele tem um breve relatório, açúcar e etanol. E aqui as empresas, o book de crédito que ele investe, as empresas que fazem parte do XPCA11. Então são bastante empresa e o duração por anos. Aqui o valor em milhões que está investido em cada uma dessas empresas aqui assim que compõem o portfólio do XPCA11. Composição da carteira. Então detalhamento de ativos aqui assim. 40 milhões investido nesse CRA, é uma usina de etanol e milho, localizada no estado do Mato Grosso do Sul. Aqui comentário do gestor. Localizado no estado do Mato Grosso do Sul, FS Bioenergia é um grupo pioneiro no país na produção de etanol a partir de milho. É a quarta maior produtora de etanol do Brasil, com capacidade anual de 1,4 bilhões de litros distribuída em 2 plantas, apresentando um dos menores custos de produção do país. Além de etanol, a empresa comercializa produtos de nutrição animal derivados do milho. Então 40 milhões que fazem parte do portfólio do XPCA11 é investido nessa empresa. Então aqui tem as empresas, aqui não vou listar uma a uma, mas você pode baixar o relatório gerencial deste fundo para ver se faz sentido para você essa diversificação que o fundo tem nessas empresas aqui assim. Quanto está alocado em cada fundo, se você quer investir nesse setor também aqui. Depois outro fundo que eu tenho na minha carteira, mais um fundo ligado ao agronegócio, eu tenho 4 na carteira, e mais um fundo imobiliário que é relacionado a fazendas, RZTR11. Vou mostrar logo em seguida para vocês. Esse aqui é o VGIA11, é mais um fundo que eu tenho ligado ao agronegócio. Aqui está a cotação dele, o dividendo nos últimos 12 meses, 14,42%. Hoje o valor patrimonial dele está em 830 milhões e ele está um pouco descontado, 0,95 do seu PVP. Normalmente é 1 até 1, ele tá abaixo de 1 ele está barato e acima de 1 ele está caro. Aqui o último rendimento que ele pagou, 13 centavos por cota, um rendimento de 1,57% ao mês. Aqui os últimos rendimentos, dividendos que ele pagou. Aqui a gente tem a tabela dos últimos 3 anos, também um fundo que começou em 2022. Aqui os últimos rendimentos. É um fundo da BTG Pactual, aqui é o administrador, da Valor Acra Fundo. E também a gente vai procurar sempre aqui o relatório gerencial, que é o mais importante, sempre a gente vai procurar e vai abrir aqui. Aqui a gente tem o relatório gerencial do VGIA11. O fundo encerrou o mês de julho de 2024 com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em CRAs, distribuído em 30 ativos, num total investido de 873 milhões. Então a gente vai verificar com as empresas que fazem parte do portfólio do VGIA11. Então dentro do próprio fundo ele tem uma diversificação bastante grande, que isso é muito importante para te ter um fundo saudável, para te ter uma carteira saudável. No meu estudo que eu fiz, 4 FEAGROS é o ideal para te ter exposição, uma variedade de distribuição dentro da tua carteira, ali assim. Ter uma carteira saudável, tu tem essa distribuição. E propriamente dentro do fundo ele também tem uma diversificação bastante grande aqui. A distribuição de rendimentos do fundo, referente ao mês de julho de 2024, será 0,3 centavo por cota, o que é equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 5,1% ao ano, sobre a cota patrimonial do mês anterior, ou seja, CDI mais 8,1% ao ano sobre o preço de negociação da cota de julho. Dentro do mês de julho, o fundo adquiriu 60,2 milhões do CRA Cotrisul. Quem não conhece a empresa Cotrisul, se a gente vê carretas, caminhões passando na BR, então essas empresas vão estar transportando insumos ou produtos ligados a esse fundo. Então a gente tem
Aqui um breve comentário do gestor. Informações adicionais é que assim a gente teve uma inadimplência ali da Langiru, que é um CRA que faz parte do portfólio do fundo, mas já houve garantias ali assim. Do mais, considerando o formulado, o fundo de operação volta a integrar o portfólio adimplente do fundo. Então esse fundo a Langiru voltou a ser adimplente dentro do portfólio do fundo, que era uma das maiores preocupações quem investia no Fiagro VGIA 11 nesse fundo. Aqui o histórico de distribuição, carteira de ativos que compõe o fundo, o valor que está indexado a cada empresa, a duração de anos, aqui a porcentagem, aqui a distribuição por regiões, 40% está no setor de distribuidora, 47% está em cooperativas, 2,7% na indústria, 1,9% sucro alcooleiro, e 8,2% em produtores. Aqui uma exposição geográfica do fundo. Atualmente o fundo possui exposição a operações em 3 estados: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Então o fundo tem dentro do Brasil, ele tem uma exposição muito grande ao setor do agronegócio. Então aqui detalhamento dos ativos. Então um CRA que faz parte do fundo é a Bela Agrícola, Cotricel. Então todas essas empresas aqui assim fazem parte do fundo. Cotricel, Copeave, Rodoil, Postos, própria Langiru, Cotribá, Langiru 2, Fiagril, Copagril, CRA Santa Fé, Cotricampo, Langiru 3, Bela Agrícola, Cotricel, Coagril, Napra Cooperativa Série Sênior, CRA Belmiro, Catelém, CRA Natural, Copagril, Agronorte, Sandomingos, CRA Santa Fé, Cotrisoja. Então aqui assim são detalhamentos ativos, não vou falar todos, senão vai estender muito o vídeo. Então aqui a operação do Cotrisoja, operação lastreada em CPRE financeira emitida pela cooperativa Triticola Taperense, Cotrisoja, atua no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na produção de soja e milho. Tem como garantia cessão fiduciária, direitos de crédito decorrentes de contratos da venda do Cotrisoja, com trade companies e multinacionais de primeira linha. O aval do presidente e vice-presidente da Cotrisoja, emissão em uma série única. CDI mais 4% ao ano, vencimento em 13/6/2029. Então esses são detalhamentos ativos que fazem parte deste fundo. Então se você estiver investindo no VGIA 11, então você tem algo palpável aqui. Você sabe as empresas que esse fundo investe, não é só mais um código. Você consegue ver as empresas que fazem parte do portfólio desse fundo aqui. Isso é muito importante você saber no que você está investindo indiretamente. Quando você investe no VGIA 11, você está investindo nessas empresas que fazem parte do fundo imobiliário aqui. Então são grandes empresas com a diversificação em vários setores da nossa economia, do nosso agronegócio. Outro fundo que eu tenho na carteira, então esse é o quarto fundo imobiliário, é o SNAG 11. Então vamos verificar aqui o relatório gerencial do SNAG 11. Para a gente ver, ele é da Suno Agro, um fiagro imobiliário, um fundo imobiliário. Aqui a gente tem a taxa de administração, a taxa da gestão e não tem taxa de performance o fundo. Então a distribuição foi de 10 centavos, esse é um fiagro que custa R$10, cada cota dele custa R$10, então muito importante se atentar quanto ele está custando. O PVP dele hoje está em 1, então está um valor justo. O patrimônio dele é de 500 milhões e tem 101 mil cotistas. O último rendimento do fundo, mas vamos para o relatório gerencial aqui, que é mais importante. Quais as empresas que fazem parte do fundo SNAG 11? É um fundo também ligado ao agronegócio. Aqui um breve resumo aqui do cenário macroeconômico que o fundo faz. E o fluxo de dinheiro da nossa bolsa. Então a gente teve em 2024, foi bem ruim para investimentos aqui no Brasil. A maioria das empresas, a maioria dos investimentos ficou no negativo. Teve uma saída muito grande de fluxo estrangeiro da nossa bolsa. E agora, no mês de julho, voltou a ter investimentos com a queda lá da taxa de juros nos Estados Unidos, a possível queda da taxa de juros nos Estados Unidos. A gente novamente teve uma entrada de dinheiro estrangeiro na nossa bolsa. Então a gente teve esse ano ali para os investimentos na bolsa brasileira, foi bastante de atenção.
a gente teve bastante saída de dinheiro e agora a gente começou a ter entradas de dinheiro na nossa economia, na nossa bolsa brasileira ali. Então aqui tem um breve resumo. E o mais importante que a gente quer ver é o relatório gerencial e no que esse fundo aqui investe. E a exposição de empresas que ele tem na sua carteira. Ações e movimentações. Tem um número de 90 credores na carteira. Então aqui a carteira é de crédito. No setor de produção de soja, café, laticínios, café. Então são empresas que fazem parte do fundo. A duração em anos desses investimentos. E a alocação por exposição de ativo. 66,9% da boa safra. Exposição do tipo de ativo. 85% em CRA, 11% em imóvel. Aqui as garantias do fundo. Exposição por devedor. Aqui são o número de empresas. Aqui é a porcentagem por empresa. Exposição do setor, produtores 67%, café 14%, fornecedores 11% e 8% em laticínios. Aqui a exposição por estado, que aqui no centro do Brasil fica a maior parte dos investimentos. A concentração por devedor. Então o CRA que faz parte aqui é o Boa Safra. Então se a gente pegar aqui o Google e colocar o que é a empresa Boa Safra, para a gente saber do que se trata. Então se você quer saber o que compõe o portfólio dessas empresas aqui no relatório gerencial, então Boa Safra é uma empresa que faz parte desse ativo do SNAG 11. Aqui a gente tem uma empresa que investe em grãos, em soja, forrageira, sorgo, feijão, trigo, milho. Então essa empresa faz parte do portfólio do fundo Boa Safra. Aqui a gente tem a taxa remuneração CDI mais 3% ao ano e um vencimento de 20 anos, então 66,7% do PNL da carteira do fundo está alocado com a Boa Safra. Então aqui a gente tem um breve resumo. Recursos desse CRA são destinados aos produtores e parceiros do grupo Boa Safra. O lastro do CRA pertence à carteira de clientes da empresa, que são produtores que utilizam as sementes de alta qualidade de soja, que atuam há anos com a Boa Safra, sendo parceiros de negócio. A avaliação de crédito independente atua mensurando exatamente o risco individual dos produtores que compõem o CRA. O CRA alimentício tem um vencimento em 5 anos, CDI mais 5%. Empresa de café, CRA Ruiz Coffees, vencimento 10 anos. Aqui é a remuneração e aqui investimento na Big Trade Feed, relacionado também ao agronegócio. Aqui imóveis rurais que fazem parte do grupo Boa Safra, também de semente, vencimento em 10 anos. Os imóveis aqui fazem parte do grupo. Imóvel Rural Primavera e Imóvel Rural Sorriso. Grandes galpões de armazenamento que fazem parte do portfólio do fundo. Então esses são alguns fiagros que eu tenho na minha carteira. Além desses fiagros, eu tenho um fundo imobiliário que é ligado também ao agronegócio. RZTR11. Então hoje eu tenho 4 fiagros na minha carteira para ter uma boa exposição, uma boa diversificação dentro da minha carteira, e tenho mais um fundo ligado ao agronegócio, que é esse fundo imobiliário RZTR11. Ele investe particularmente em fazendas. O último rendimento dele foi de 0,95 centavo e a taxa de 0,95 ao mês. Aqui a gente tem os dividendos do fundo que ele vem pagando. Nesse último ano, ele praticamente, 2024, ele manteve 90 centavos por cota. Final de 2023, ele chegou a pagar 1,40 por cota. Hoje a cota dele está custando R$ 93,18. Então a gente quer ver o relatório gerencial do fundo. Aqui o patrimônio líquido em milhões. Aqui as fazendas que fazem parte do portfólio do fundo. Fazenda Santo Antônio, Fazenda Cristalina, Fazenda Rio Bonito, Fazenda São Francisco, Fazenda Buriti, Fazenda Martino, Fazenda São Thomas, Fazendas Porangá 2, Mato Grosso, Fazenda Ponte Pedras, Fazenda Santa Clara, Fazenda Pararatinga 1, Fazenda Vale do Rio Celeste, Fazenda Bonito, Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Monte Cristo, Fazenda Roma. A gente vai para o relatório gerencial. Então a gente procura aqui o relatório gerencial do fundo. O último foi dia 19/8. E vamos abrir esse relatório gerencial aqui do fundo da Risa Terrax.
Então é um fundo, esse não é o FIAGRO, é um fundo imobiliário ligado ao agronegócio. Início das atividades, outubro de 2020. O fundo tem o código RZTR11. As empresas que fazem parte do fundo, para você ter algo mais palpável. Aqui tem a taxa de administração, 1,25% ao ano, e a taxa de performance, que é 20% acima do CDI e 2% ao ano. Dividendo nos últimos meses, anualizado, nos últimos 12 meses, ficou em 12,12%. Aqui a área em hectares, que ele tem o valor de mercado. Aqui a gente tem um breve resumo do fundo, acompanhamento da gestão, indicador da soja, milho, algodão. Então esse fundo investe nesses produtos, sorgo, cana-de-açúcar. Então aqui a gente tem a Fazenda Santa Clara. A Fazenda Santa Clara é uma propriedade de grande porte localizada na Serra do Quilombo, região consolidada de produção de grãos de fibras do sul de Piauí. A fazenda teve sua área de produção consolidada no ano de 2006 e também possui boa aptidão da produção de algodão em regime sequeiro. A pluviometria média da região é de 1.100 milímetros por ano, concentrada nos meses de outubro a abril. Aqui onde fica a área explorada, aqui a produção, as culturas de soja, milho, sorgo e potencial para cultivo de algodão. Então essa fazenda faz parte do fundo. Fazenda de Morangas, Bonito e Ponte das Pedras. Essa fazenda faz parte do fundo também, investe soja, milho, sorgo. Tem um grande potencial para produção de algodão também. Fazenda Porongá 2, uma área total de 2.500 hectares e a área de plantio é de 2.000 hectares. As culturas cana-de-açúcar, soja e milho. Então essa fazenda faz parte também do portfólio do fundo. Então isso aqui são outras fazendas também que fazem parte do fundo. A área de plantio é de 1.600 hectares, soja, milho, algodão. Aqui é onde está localizado a fazenda. Fazenda São Martino também, produção de soja, milho e sorgo. Fazenda Água Bonita em São Francisco, tem 1.500 hectares. Também tem a produção de soja, milho e sorgo. Fazenda Bucuri e Buriti também tem a exposição, plantação de cultura de soja, do milho, do sorgo. Também essa é mais uma fazenda que faz parte do portfólio do fundo. Fazenda São Thomas, soja, milho, sorgo, feijão. Santo Antônio do Ouro, cultivo do algodão, soja, milho, sorgo. Então são fazendas grandes que fazem parte do portfólio do fundo. Essa aqui tem 4.000 hectares plantada de soja, milho e sorgo e também pastagem. Fazenda Cristalina, Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Paranatinga, tem 5.000 hectares de plantio de soja, milho e sorgo. Fazenda Clarão da Lua, tem 14.000 hectares. A cultura pastagem, eucalipto, potencialmente para cultivo de soja e milho também. Uma grande fazenda. Aqui a localização da fazenda. Fazenda Bom Jardim, Fazenda Florida, Fazenda Bacuri, cultura de soja e milho também. Chapão da Serra, 3.000 hectares de soja e milho. Fazenda Trevisan, soja e milho também fazem parte. Fazenda Noricum, soja e milho também fazem parte do portfólio. Então, se você quer ter exposição ao agronegócio, quer investir em uma dessas culturas, soja, milho, sorgo e demais portfólios que fazem parte desses FIAGROS, desses fundos imobiliários também ligados ao agronegócio, que nem esse fundo, o RZTR11, você pode investir majoritariamente nesse fundo. Então, se esse monte de código te confunde a cabeça, hoje eu tenho 4 FIAGROS na minha carteira e mais esse fundo imobiliário ligado ao agronegócio que compõe 33% dos rendimentos da minha carteira. Ter essa boa exposição, mesmo dentro dos fundos, você pode ver que tem uma grande exposição ali de produção a vários setores dentro do nosso país, dentro do próprio Brasil. Olha assim, eles abrangem bastante estado, praticamente cada fundo tem a preferência de estado, olha assim, investe majoritariamente em um estado de maior quantidade, menor quantidade, e tem exposição dentro do próprio fundo, também tem exposição, e várias empresas fazem parte do portfólio desse fundo. Então tem a segurança de investir com boas empresas e saber que essas empresas, que nem a ContriSul, que nem essas fazendas, que você está investindo indiretamente nessas fazendas e ter um pedacinho dessas fazendas e pegar um pouquinho desse rendimento. Hoje o agronegócio representa mais de 25% do PIB brasileiro. Então muito importante essa diversificação na carteira. Para quem não conhecia como investir no agronegócio e queria ter essa exposição e saber que esse monte de código pode confundir um pouco a cabeça no começo, hoje eu trouxe aqui assim, cada fundo que compõe cada fundo, relatório gerencial, você sempre vai procurar o relatório gerencial que faz
parte de cada fundo. Você pode ver e olhar, sempre destrinchar o relatório do fundo para saber se faz sentido tu colocar na carteira e ter essa exposição. Então, muito importante hoje ter uma exposição da carteira, ter uma diversificação dentro da própria carteira. Esses 4 fiagros me trazem uma diversificação grande dentro da minha carteira. São vários fiagros que têm exposição a vários setores da nossa economia, do nosso agronegócio, na produção agrícola, que traz uma segurança para mim poder investir e ter essa rentabilidade. Eu que gosto muito do agronegócio, eu fui criado no interior e então eu gosto bastante dessa parte ali assim. Hoje eu sou CLT, praticamente estou fazendo dinheiro na Bolsa de Valores, investindo em fundos que são ligados ao agronegócio. Tenho fundos de tijolo, fundos de papel, eu também tenho essa exposição e essa diversificação. Normalmente eu tenho 4 fundos de cada setor, que me dá uma diversificação bastante grande na minha carteira. Se você gostou dessa análise, já curte o vídeo, comenta aqui o que você achou, se você sabia que essas empresas faziam parte do fundo, você já tinha lido o relatório gerencial para tentar aprender, para tentar entender no que você estava investindo. Comenta aqui abaixo para ajudar e em breve eu estarei trazendo um próximo vídeo de fundos de tijolo, os fundos que eu invisto, que eu tenho na carteira, que me trazem rendimentos, me pagam rendimento todos os meses. Gostou dessa dica? Então já vem comigo que eu vou te mostrar como investir, o passo a passo, como investir em fundos imobiliários. Vou te mostrar o que compõe fundos imobiliários, se é algo palpável para você colocar na sua carteira e ter uma diversificação.